Nesta terça-feira, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 15 pessoas por fraude no cartão de vacinação e também por associação criminosa. Lembra desses casos? As investigações apontaram que dados falsos sobre a imunização contra a Covid-19 foram inseridos nos registros do SUS, para que o ex-presidente e também a filha dele pudessem burlar as restrições sanitárias durante a pandemia. A gente vai chamar agora o Emerson Fraga, direto do Portal R7, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Emerson, a gente estava acompanhando, essa não é a primeira vez que a gente aborda isso aqui, pelo contrário, quem está em casa vem acompanhando pedaço por pedaço dessa história até chegar nesse dia de hoje. E o que eu quero saber de você, se o presidente da República, ele que disse que nunca se envolveu num caso como esse, já falou sobre esse assunto e esse indiciamento que recebe agora junto com mais outras 15 pessoas. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. O presidente Bolsonaro tinha falado em depoimento à Polícia Federal que não recebeu esses cartões de vacinação adulterados, que não sabia da existência deles. Agora, hoje, a defesa dele, o advogado Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação, inclusive da presidência, disse que o indiciamento é absurdo e que se trata de perseguição política. Bolsonaro nega que tenha se vacinado, mas o fato é que está registrado no sistema do Ministério da Saúde que ele tomou 2 vacinas, 2 doses aplicadas contra a Covid-19. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordens da presidência, teria sido ordenado por Bolsonaro a fraudar esses registros e contou com a ajuda de diversas pessoas, né? Como você disse, o Bolsonaro e mais 15 indiciados, então formou-se uma rede, uma associação criminosa mesmo, segundo a Polícia Federal, para poder adulterar os dados de vacinação, tanto de Jair Bolsonaro, quanto da filha dele, menor de idade, Laura Bolsonaro, também de Mauro Cid e da esposa. A PF constatou que o ex-presidente agiu com consciência e vontade ao exigir que o documento dele fosse fraudado para que constasse o registro de vacinação da Covid-19. Então, a PF diz que Bolsonaro agiu com toda a intenção, que sabia sim da fraude, que inclusive a ordem teria partido dele. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. Ambos os delitos estão previstos no Código Penal. A pena máxima pode chegar a 15 anos de prisão. De acordo com a investigação, a partir da solicitação da pessoa que queria se beneficiar com inserção de dados falsos no sistema do SUS, o major do Exército, Ailton Gonçalves Barros, que foi inclusive já demitido do cargo, repassava as informações do beneficiário e o pedido para o então secretário municipal de governo da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o João Carlos Brecha. Brecha era o responsável por sistematizar, fazer no sistema a inserção desses dados de vacinação falsos, né, com datas e locais inventados aí, segundo a Polícia Federal. Não há nos elementos, segundo a Polícia Federal, nada que insinue que Mauro Cid, Brecha e inclusive Ailton Barros tenham agido de forma espontânea. Pelo contrário, segundo as investigações, Jair Bolsonaro teria determinado que fosse inserido no sistema essa informação. Por meio das redes sociais, como eu disse, a defesa dele negou, disse que é um absurdo, perseguição política e que Bolsonaro seria dispensado da imunização para entrar nos Estados Unidos em dezembro, como ele era chefe de Estado. Vamos lembrar que ele viajou em 30 de dezembro de 2022, antes do fim do mandato dele, para os Estados Unidos, onde ficou durante algumas semanas. Mas vamos lembrar também que, na época, o porta-voz adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Vedant Patil, afirmou que não iria falar nenhum caso específico, concreto, mas que a exigência valia para todos. Então, essa apuração corre aí, agora foi indiciado, ou seja, a investigação concluiu de fato pela culpa de Jair Bolsonaro por esses 2 crimes e agora cabe à Procuradoria-Geral da República, que é coordenada pelo Procurador-Geral Paulo Gonet Branco, resolver se acusa ou não Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ministro relator do caso, deu um prazo aí de 15 dias para que o Paulo Gonet tome essa decisão.
Emerson, a gente vê esses dois personagens em várias outras investigações, né? Já falamos aqui sobre a minuta do golpe e tudo que a Polícia Federal vem nesse momento investigando. A gente lembra que o ex-presidente Bolsonaro enfrenta ainda outros 5 processos. Ainda puxando o fio dessa meada, quando a gente olha para esse cartão de vacinação e a gente vem acompanhando também a delação premiada, que foi feita justamente por Mauro Cid, ele trouxe uma informação que deixa esse cenário ainda mais delicado, dizendo que parte desse documento, quando a gente olha esse certificado falso de imunização, ele foi entregue em mãos diretamente para o ex-presidente Bolsonaro. É exatamente isso que ele afirma. E justamente um outro ponto é que essa impressão aconteceu dentro do Palácio. Exato, Rafael. A impressão desses documentos adulterados teria acontecido dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Bolsonaro, inclusive, teria confirmado que estava lá na data e hora da impressão e que o Mauro Cid devia estar cumprindo o expediente, que ele não sabia desses documentos. Ele reafirmou que não sabia desses documentos aí. Foram impressos documentos de vacinação em 2 versões, uma em português e uma em inglês, pelo próprio site do Conect SUS, que era como era chamado o aplicativo em que você baixava lá, todo mundo baixava para viajar o certificado de vacinação, que naquela época, na pandemia, era imprescindível para viagem ainda mais internacional. No depoimento à PF, o Bolsonaro disse desconhecer a emissão de qualquer documento dentro do Alvorada. E após Cid emitir os documentos, ele atualizou ainda o e-mail de Bolsonaro no cadastro do SUS, colocou lá o endereço eletrônico de Marcelo Câmara, que é assessor da presidência. Vamos lembrar que ele continua sendo assessor da presidência depois do mandato, ele continuou sendo por um tempo, porque Bolsonaro e outros ex-presidentes, quando deixam o poder, ainda conservam alguns assessores pagos com o dinheiro público, motorista, alguns assessores, entre eles estava Marcelo Câmara, que chegou a acompanhar Bolsonaro nessas viagens. Para a PF, a alteração aí no cadastro de Bolsonaro conforma que ele tanto sabia quanto participou dos atos criminosos que o beneficiaram e beneficiaram a filha dele. Uma das suspeitas da fraude que a Polícia Federal chegou a investigar foi que o fato de que o certificado, apesar de ter sido emitido em dezembro de 2022, ele constava uma data anterior, né, de 13 de agosto para a primeira dose da vacina e 14 de outubro para a segunda dose. Esses dados não corresponderiam com a realidade, até porque o próprio Bolsonaro negou que tenha se vacinado contra a Covid-19. De acordo com a corporação, para ter o registro da vacinação contra a Covid-19, o ex-presidente recebeu a ajuda, então, indiretamente, aí do ex-secretário de governo de Duque de Caxias. Ele viajou aos Estados Unidos em 30 de dezembro, supostamente utilizando esse certificado falsificado. Vamos entrar agora no outro assunto. Ontem nós acompanhamos a reunião e debatemos isso aqui, inclusive, com você, aquele encontro com os ministros e a importância que o presidente Lula deu nesse momento para que as obras, tudo aquilo que vem sendo feito até aqui, para que seja mostrado e as pessoas tenham acesso. Mas vimos ali ontem também a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela precisou depois ir para uma sala durante essa reunião, porque ficou muito emocionada durante esse processo. E ontem as mudanças já eram ventiladas. Exatamente isso aconteceu. Nós tivemos a exoneração do responsável pela gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, o Alexandre Telles. E, obviamente, quando a gente vê isso acontecendo, é justamente tentando entender como o governo e também o seu ministério, principalmente um ministério tão importante como esse, nós já vimos alguns partidos pedindo, inclusive, essa cadeira, o que está sendo ali muito segurado pelo presidente da República. E hoje era prevista uma reunião, né? Justamente entre o presidente e a ministra. Essa reunião foi marcada agora no período da tarde, por volta das 5, é isso? Exatamente, Rafael. Nós estamos aguardando a confirmação do término dessa reunião que acabou acontecendo lá no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. Nízia teria ido acompanhada de secretários da pasta para essa que já é uma crise política aí envolvendo o Ministério da Saúde, que é um importante braço do governo federal. É o terceiro maior ministério em orçamento. Para esse ano, 230 bilhões de reais estão na mão do Ministério da Saúde, que a gente sabe coordena o Sistema Único de Saúde aí.
repassa dinheiro para estados, para municípios e atua em várias frentes relacionadas, claro, à saúde. A ministra Nízia, ela abordou 3 temas na reunião interministerial que foram considerados principais: a epidemia de dengue, a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro, que está considerada insuficiente, e a crise dos Yanomami. Vários indígenas estão morrendo lá na terra indígena Yanomami e o Ministério tem atuado para evitar essas mortes por desnutrição, por malária, enfim. Essas crises têm respingado na imagem do governo, que inclusive convocou essa reunião interministerial depois que uma pesquisa mostrou que a imagem tanto de Lula quanto do governo como um todo estava aquém do esperado, estava mais baixa o desempenho do que o governo esperava. Ao falar dos hospitais, Nízia relatou uma dificuldade em encontrar pessoas, encontrar gestores para ocupar esses cargos lá no Rio de Janeiro, de direção desses hospitais, e disse que desagradou o PT, o próprio partido do presidente Lula, ao fazer mudanças nesses postos justamente. Vamos lembrar que Nízia, ela é considerada uma técnica. Ela foi presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, de 2017 até recentemente, ou seja, do governo Temer até o governo Bolsonaro, quando deixou o cargo para assumir o Ministério da Saúde. Então, ela tem um perfil menos político do que os demais ministros de Bolsonaro. De Lula. Lula disse que apoia a ministra Nízia, que ela só sai do cargo quando ele quiser e que estão juntos aí no governo, mas acabou cobrando dela que tivesse um desempenho mais satisfatório, principalmente quanto a esses temas. Além de uma ação contra a dengue, o presidente cobrou essa questão dos Yanomami e dos hospitais do Rio de Janeiro. Mas o principal ponto que ele cobrou, e aí uma questão política, foi o relacionamento de Nízia com o Congresso. Estaria estremecido, não estaria bom, ela não estaria tendo um alinhamento com os deputados da base aí e do Centrão. Nízia disse que realmente tem dificuldade em se relacionar com parlamentares, principalmente aí do centro, né, do chamado Centrão, e disse que vai trabalhar nisso. Ela disse que foi subnotificada sobre as mortes dos indígenas Yanomami e que pretendia fazer mudanças no gabinete por conta da crise do Rio de Janeiro. Mudanças essas que foram concretizadas horas depois da reunião ministerial. Ainda estão acontecendo mudanças no Ministério da Saúde. Depois dessa reunião com o presidente Lula, podem haver novos ajustes lá na equipe de Nízia. A própria permanência dela acaba ficando em xeque, apesar de não ter sido anunciado nada pelo governo, né? A gente fica acompanhando de perto essa situação política. Lula disse que na reunião ainda interministerial, ele disse que ela tinha o apoio dele para tirar e colocar o secretário que ela quisesse na equipe, mas que ela tinha que melhorar, então, esses pontos e a relação com o Congresso. Esse ponto teria sido um momento de maior tensão na reunião, quando Nízia teria, inclusive, deixado a reunião por um momento e teria falado sobre a condição de mulher que não estava disposto a falar grosso, né, se referindo talvez aí aos congressistas. Nízia escolheu o sanitarista Newton Pereira Júnior como novo chefe do comitê criado para intervir nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Ele substituiu o Elvésio Magalhães, demitido depois de só 3 dias no cargo. Então, a gente vê que o clima no Ministério da Saúde é de instabilidade. Teve uma questão também do Newton Pereira assumir o lugar de Magalhães, porque houve uma denúncia de que uma empresária estava usando o nome dele para obter favorecimento em conversas com direção de hospitais no Rio de Janeiro. Então, ele foi afastado, uma sindicância foi aberta para apurar isso, ou seja, muita turbulência política lá no Ministério da Saúde. Nós vamos acompanhar o desfecho dessa reunião, nós trazemos a qualquer momento atualizações para você aqui na Record News e lá no r7.com. Estaremos acompanhando, Emerson. A gente sabe a importância que tem essa pasta, você lembrou muito bem a quantidade de verba, mas nós sabemos também que se a verba é muito grande, a responsabilidade e a musculatura dessa pasta é algo muito significativo. Imagino a dificuldade também da ministra para conseguir entrar nessa conversa onde nós mostramos aqui e ressaltamos algumas vezes que alguns partidos de centro querem essa cadeira. O presidente Lula está segurando ali de maneira muito incisiva a ministra, então é um jogo que precisa ser muito bem costurado e que tem que ter muito jogo de cintura dela e também do governo para poder contornar essa situação. Emerson, bom trabalho por aí. Se tiver qualquer informação, algo que foi divulgado, é só nos acionar. Bom trabalho, uma ótima noite. Até mais.